Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JJ em Ação. E se prepare que hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, mas muito legal. Vamos trazer um panorama sobre o que é, as suas origens também em vertentes do pentecostalismo, recebendo a estudante de teologia da FABAD, Vanusa Barros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, por essa oportunidade. Eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e a você também. E estudo na faculdade FABAD. E vim aqui, acrescentar um pouco do meu conhecimento a respeito do pentecostalismo, o início dele nas Assembleias de Deus aqui no Brasil. E muito mais. Fica com a gente que hoje você vai aprender muito aqui no JJ em Ação. Só a vinheta, é rapidinho, você já deixa o seu like e fica comigo. E é isso aí, depois da nossa vinheta, a gente segue por aqui. Se prepare, hoje vamos ter uma aula, um pouco diferente aqui no JJ em Ação, mas uma aula para você sobre o pentecostalismo, recebendo a estudante de teologia da FABAD, como eu já introduzi, apresentando Vanusa Barros. Mais uma vez, é bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. A gente vai fazer uma aula para você, um panorama. Já deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Vou agradecer primeiramente a Assembleia de Deus aqui do Ministério Belém, setor 22, que nos dá a honra de abrir um espaço para a gente estar gravando aqui. Nosso querido pastor Gilbert, pastor Eduardo. Muito obrigada pelo carinho. Um abraço a todos os nossos irmãos aqui, a todas as manifestações de fé que serão abraçados pelo nosso programa com essa aula aqui. A gente vai falar das nossas origens, Tudo que a gente faz tem um porquê, de onde veio, tem uma história, e a gente vai falar um pouco disso hoje aqui. E começar já falando, irmão, o que é o pentecostalismo? Pentecostalismo é um movimento pentecostal, protestante cristã, que enfatiza o batismo no Espírito Santo e a experiência com Deus. Bacana. E foi um movimento que trouxe uma revolução para as igrejas. Eu queria trazer aqui uma informação, está na tela também, do pentecostal, que da onde vem esse movimento, é um termo que vem da festa de Pentecostes, uma festa judaica que falava sobre isso, lá no livro de Atos dos Apóstolos, sobre o dia da descida desse Espírito Santo aos apóstolos. Até hoje essa festa foi trazida e trouxe esse movimento religioso. E que teve várias vertentes, 3 vertentes, até chegar nos tempos de hoje, 2026, que ele ainda continua acontecendo, na fé, na espiritualidade. A gente vai falar muito sobre isso, abrindo espaço, abrangendo um pouquinho, sobre essas vertentes. E vamos começar falando da primeira vertente, que foi o pentecostalismo conhecido como clássico, raiz, lá em 1911. E você vai fazer um pouquinho. Sim, eu gostaria muito de falar nessa tarde sobre os nossos 2 pioneiros, que é Daniel Berg e Gunnar Wingren, que são 2 suecos, missionários, jovens, na época jovens, que foi eles que trouxeram, essa vertente, que é a vertente do Pentecoste para o Brasil, do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais através do batismo no Espírito Santo. E vamos falar um pouquinho, de como foi esse começo desse movimento da Assembleia em 1911, que é o começo do pentecostalismo clássico, com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Como que foi esse começo deles? Inclusive na tela você vê a imagem. Início, tudo começa na Rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles, do pastor William Joseph Seymour, Era um homem cheio de Deus e cheio de zelo pela palavra. E era uma pessoa muito eloquente. No seu coração estava cheio da pureza da palavra. Era cheio de autoridade da parte do Espírito Santo. Ele pregava a palavra de Deus, anunciando as promessas divinas e o batismo com o Espírito Santo. E voltando, quando ele pregava, ele se sentava, e ele clamava, intercedendo para que houvesse mais batismo. E ele colocava as mãos dele no seu rosto e ele começava a interceder pelo povo. E ali, muitas pessoas eram cheias do Espírito Santo, de uma forma extraordinária. E aquilo que acontecia na Rua Azusa, que antigamente era uma
fábrica, era como uma fábrica de cereais, e ali era uma igreja, que antes não era igreja, como eu falei, era uma fábrica de cereais, e ali as pessoas se juntavam e ficou muito famosa, aquele movimento ficou muito famoso devido ao poder de Deus que havia ali. E em Chicago começou a se espalhar a notícia por todas as regiões. E chegando em Chicago, né, em Chicago havia dois missionários, que eram Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles eram suecos, eram jovens, solteiros na época, e teve uma época que a Suécia, né, ela passou por crises, e nessas crises muitos jovens, muitas pessoas migravam para os Estados Unidos, como hoje também muitas pessoas migram para outros países, para os Estados Unidos, para a Europa. Outras pessoas, como a gente vê no Nordeste, migram para São Paulo. Em São Paulo aqui tem muitos nordestinos. Então, esses dois jovens missionários foi buscar ajuda financeira ali naquele país, para que pudesse ajudar seus parentes que ficaram, né? E não só ele, mas muitos jovens, um total de 25% da população da Suécia migrou para os Estados Unidos, e eles eram jovens cristãos, e ali eles ficaram sabendo desse movimento pentecostal e se interessou, porque o Daniel Berg, os dois eram da Igreja Batista, só que eles ficaram tão curiosos de saber desse movimento que eles viajaram e foram também participar ali, né, daqueles cultos fenomenais e cheios de poder, e ali eles também foram batizados. E quando eles chegaram e trouxeram as boas novas para Batista, as boas novas do avivamento, do Pentecoste, do falar em línguas estranhas, do poder de Deus, e aí eles, lá nos Estados Unidos, os batistas aceitaram esse novo movimento, e ali muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo também. E ali depois que eles foram batizados no Espírito Santo, os dois, eles ficaram com o coração cheio de vontade de sair e de evangelizar, sabendo que aquilo ali não era só para eles, sabendo que aquilo ali era uma bênção e uma promessa que está lá em Atos 2, eu posso ler o versículo? É 2, versículo 39. Está na tela também. Ah, tá. Atos 2 está na tela para vocês. A referência de onde vinha, Sim. Essa Aí promessa. daqui a pouco eu leio, né? Porque eu gosto de a gente falar e depois a gente lê o que. Então, Deus fez uma chamada na vida daqueles jovens, como Deus chamou também Abraão, Isaac e Jacó. E na chamada de Abraão, que está lá em Gênesis 1, Deus fala para Abraão sair da parentela dele e ir para uma terra que Deus ia mostrar. E assim mesmo Deus fez na vida de Daniel Berg e de Gunnar Wingre, pois eles ficaram cheios de vontade de fazer a obra de Deus, cheios de vontade de continuar, né, a promessa que foi essa promessa, esse avivamento que se iniciou lá em Atos dos Apóstolos, com a igreja primitiva, e que não para até os dias de hoje, né? Porque nós estamos em 2026 e essa promessa se iniciou lá, e Jesus fez uma promessa que ia mandar outro. Qual seria esse outro? Um Consolador. Quem seria o Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo que batiza e que dá os dons espirituais. Porque Jesus foi, mas ele fez uma promessa, que nós não estaríamos sós, que ele ia mandar outro, no caso seria o Espírito Santo que batiza com fogo, né?
mas já está vendo aquela labareda de fogo. Então, nós pentecostais cremos e participamos dessa promessa, né? Do batismo no Espírito Santo com fogo. E para falar para a gente, Daniel Berg. Daniel Berg ainda. Falando. Então eles moravam naqueles centros urbanos, tanto o Daniel Berg como o Cuna Vingre, para eles, mas mesmo assim eles não havia dificuldade, sabendo que Deus ele tinha algo melhor para eles, sabendo que Deus ia fazer na vida deles, eles começaram a orar em propósito. Qual seria o caminho que eles iriam fazer? Porque a chama já estava acesa dentro do coração dele de fazer, só que ele não sabia para onde que eles iriam fazer e por onde começar. E aí eles não queriam ficar acomodados, como ser Estados Unidos, muito jovem se fica deslumbrado, né, com aquela potência que é os Estados Unidos. E aí eles deixaram tudo para trás e eles começaram a fazer um propósito de orações, os dois. E certa vez, eles orando, o Senhor falou, usando um profeta, e falou para eles, falou de um lugar chamado Pará. E aí eles não sabiam onde seria o Pará. Aí depois eles foram, né? Hoje, os tempos de hoje não é como os tempos de antigamente. Hoje, no caso, seria nós pegar o celular e olhar, assim, né? Ver o mapa, mas ele não sabia de nada, não sabia nem que era no Brasil. Não sabia de onde era, só sabia que a profecia era Pará. E aí, Deus ainda confirmou essa profecia por outras vezes sobre o Pará. E aí eles eles foram na biblioteca, pegaram um mapa e começou a procurar e acharam o Brasil, um estado chamado Pará, né? E aí eles colocaram no coração deles esse propósito. Inicialmente eles não tinham dinheiro para fazer essa viagem missionária, de trazer esse coração que eles tinham de fazer essa obra, porque esse propósito não estava no coração deles, era obra do Espírito Santo, pois Deus, ele não foi acepção de pessoas. Jesus, ele tanto cuida dos judeus, quanto cuida dos romanos, quanto também dos gentios, né? E todos aqueles que ele chamar, ele se responsabiliza pela chamada, ele se responsabiliza financeiramente, e eles não tinham dinheiro. Primeiramente, a igreja se reuniu e fizeram uma cota e conseguiu a passagem deles, né? De Chicago até Nova York. E ali, eles chegaram em Nova York somente com a quantia, não tinha as outras duas passagens para chegar no Pará. E ali, eles começaram a orar e eles estavam crendo, eles não ficaram olhando para as grandezas que tinha em Nova York, porque era uma cidade muito grande, muito, muito poderosa financeiramente. E aí eles aquilo ali não foi uma barreira para eles, né? Um vislumbre para eles de desistir do que Deus tinha na vida deles. E através disso, eles começaram a orar, e aí eles saíram aleatoriamente, e o Cuna Vingre, entre a multidão, apareceu uma pessoa e chamou ele, e aí essa pessoa era um comerciante. E essa pessoa, ela estava com um envelope, e ele falou que ia depositar esse dinheiro para ajudar ele, porque ele também era um pastor, né, como eu falei antes. Esse dinheiro ia ser enviado para a obra missionária dele. Mas aí eles puderam dar o dinheiro, quer dizer, o envelope, pessoalmente. Ele estava indo para o correio e achou eles. Aí quando eles agradeceram, e depois que eles saíram ali, eles foram contar o dinheiro para comprar, para ver quanto que tinha.
e eles precisariam de $90 para chegar até o Brasil. Vieram de navio. Naquela época, hoje seria mais fácil, hoje ele poderia ser que eles pedissem uma ajuda financeira nas redes sociais, né? E antes não. Antes eles vinham de avião. Na época, se não me engano, eles passaram 12 dias de navio e passando, às vezes, um pouco de necessidade, porque a passagem dele não era de primeira classe, era passagem, e aí desse navio, depois que eles compraram a passagem, eles começaram a entregar folheto, que é uma coisa que o cristão tem que fazer, evangelizar, né? Eu esqueci de trazer e de mostrar. Eu sempre ando com folheto e eu sempre entrego a literatura, que é os folhetos. E ali no navio ele começou a evangelizar. E uma das pessoas ali, ele aceitou Jesus e foi batizado ali também naquele navio. Ele já começou a obra e ele queria algo que provasse que o chamado dele. E aquela alma ali mostrava que Deus estava fazendo na vida dele através daquela alma. E aquela alma, depois, aquela pessoa que se converteu, ele começou a escrever carta para o Daniel Berg, o Navingre, né? Então aquilo ali ficou marcado na vida deles dois, mas e então eles chegaram no Brasil. A gente ainda segue falando mais um pouquinho de Daniel Berg, ele está chegando no Brasil. E agora, vamos? Então, eles chegaram no Brasil, né? Primeiramente eu falei que eles vieram de Chicago, eles pegaram o trem, estrada de ferro até Nova York. Em Nova York, para cá, ele teria que pegar o navio. Um navio que chamava-se Clemente. E aí eles vieram de navio, ganharam a alma ali dentro do navio, batizou. Pessoas foram batizadas, testificando que Deus era com eles. E aí, no dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clemente, os jovens deixaram Nova York rumo ao Brasil e com destino a Belém do Pará, como eu tinha falado antes. A gente vai seguir aqui falando quando o Daniel Berg chega no Pará, mas eu quero dar um beijo a toda a nossa audiência no Pará, em todo o Nordeste, no Brasil todo que assiste o nosso programa. Vocês do Pará, nós estamos contando a história da férias. O Daniel chega no Pará. Então, eles chegaram no Pará em meio a norte do Brasil, muito quente naquela época, tudo com as duas malas, e eles não tinham endereço, não tinham nenhuma carta enviada, eles não tinham sido enviados por nenhum campo missionário para que eles pudessem fazer a obra. Eles só tinham sido enviados pelo Espírito Santo, e ali eles chegaram numa praça, e eles sentaram naquela praça, e eles começaram a orar na praça, e vendo, né? Mas mesmo assim eles começaram, da chama no coração dele havia uma chama, e havia um amor pelo aquele povo, né? Que é o povo brasileiro. Ele viu no meio da pobreza, porque dava para ver a diferença. E naquela época também tinha um surto de lepras. Então, de lepra, e muita gente do Amazonas estava vindo também para o Pará, atrás da cura, através de uma erva que tinha no Pará, e assim, mas nada disso abalou a fé dele, não abalou, porque eles, mesmo sem endereço, e aí eles foram para um hotel, né, foram dormir no hotel, e ali alguém falou para ele. Não, ali eles viram num jornal, numa mesa, quando eles estavam ali naquele hotel passando a noite, ele viu um jornal e tinha o nome de um pastor. Então eles acharam o jornal ali na mesa, né? Eu creio que foi o Espírito Santo que enviou aquilo ali, naquela provisão, e lá naquele jornal tinha o nome de um pastor metodista, pastor Justo Nelson. E ali eles
entraram em contato com esse pastor e o pastor, né, Justo levou eles até a Igreja Batista, que era do pastor Raimundo Nobre. E ali eles ficaram congregando e morando nas dependências da igreja. Eles ficaram ali nas dependências da igreja e depois chegou um primo do Raimundo Nobre, que se chamava-se Adriano Nobre. E esse Adriano morava numa ilha. E ali ele levou esses 2 missionários, que eu falei, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, para aquela ilha. E ali eles ficavam muito admirados. E ele tinha um irmão, né, o Adriano, que não era convertido, e ficava admirado, porque toda vez que ele acordava na madrugada, estava o Daniel Berg e o Gunnar Wingre orando, e orando baixo para não atrapalhar os que dormiam. E ali naquela ilha, eles foram muito queridos pelo testemunho, pelo zelo que ele tinha com a palavra, e o zelo que ele tinha de orar, de buscar. Isso até o irmão do Adriano, né, que chamava-se Adriano, ele começou a ficar curioso e admirado como que dois jovens eles tinham tanta sede de Deus, tanta vontade de Deus, de orar, de clamar ao Senhor Jesus, né? E tá ali tão distante da sua família, tão distante do seu país, mas com amor tão grande pelo Brasil. E ali eles ficaram muito admirados pela ilha, eles ficaram deslumbrados com a beleza tropical, né, do nosso país, e com a beleza também dos rios. E ali eles ficaram certo tempo, mais ou menos 6 meses naquela ilha, e depois eles voltaram novamente para o Pará, para a igreja, né, onde eles se congregavam, que era a Igreja Batista do Raimundo Nobre. E ali eles começaram a falar sobre o batismo do Espírito Santo, a experiência que ele teve ali na Rua Azusa, né? Ele teve ali nos Estados Unidos, como eu falei, na Califórnia. Então ali eles começaram a falar e as pessoas começaram a ficar interessadas em saber. E ali numa reunião, entre uma reunião que eles fizeram na casa de um dos servos de Deus, de uma irmã chamada Celina Albuquerque. E ali naquela reunião, eles orando, buscando a Deus, ela foi batizada no Espírito Santo. Foi a primeira brasileira a ser batizada no Espírito Santo, foi Celina Albuquerque. E ali, o pessoal, o que eles falavam naquela época era isso. Depois que ela foi batizada, teve pessoas que ficaram muito curiosas, teve pessoas que foram na casa dela para saber as boas novas, saber sobre esse batismo no Espírito Santo, e aquilo ali chamou muito a atenção. E como era uma coisa nova, e eles estavam na Igreja Batista, né? E ali, todas as reuniões que eles faziam, eles eram cheios do Espírito Santo. E ali, uma certa vez, dentro da igreja, ela estava falando línguas estranhas e exaltando a Deus. E aí o pastor, que era o pastor Raimundo, na verdade ele não era pastor, ele cuidava da igreja, mas ele não era pastor ainda, esse Raimundo Novo. Ele não aceitou, né? Ele não aceitou porque aquilo ali era uma coisa nova, eles não aceitavam, diferente, e ficou assim, né? Ficou aquela divisão. Uns aceitaram, ou seja, a maioria aceitou, e outras poucas pessoas que são a minoria não aceitaram. Tanto é que uma das vezes que ela estava indo para uma escola bíblica, ela foi barrada de não ir para a escola bíblica, a Celina, né, Albuquerque. E ela foi barrada, mas isso
nada incomodava ele, sabe? Esse julgamento, essa perseguição, porque começou a perseguição entre ele. Então, aquele movimento, né, após a irmã Celina ser batizada no Espírito Santo, trouxe um alvoroço e também ficou dividido entre dois partidos, aqueles que criam um batismo no Espírito Santo e outros que não criam. E uma certa vez, depois do culto, o culto cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, esse Daniel, não, primeiro foi o Raimundo Nobre, né? Eles pediram para quem aceitasse o batismo com o Espírito Santo ficasse de pé, e quem não aceitasse ficasse sentado. E aí a maioria ficou toda de pé. E a maioria que ficou de pé, eles foram convidados a sair da igreja batista, né, no caso, e eles foram expulsos da igreja, mas aquilo ali não trazia tristeza para o coração deles, não. Trazia uma alegria, porque eles sabiam das provisões, de tudo que ele tinha feito. Eles sabiam do chamado dele, porque quando nós temos um chamado, por mais que esse chamado seja difícil, espinhoso, porque para eles era difícil e espinhoso, imagina, estamos num país do primeiro mundo, no lugar que eles sonharam, saíram da sua terra natal, da Suécia, e chegaram nos Estados Unidos, onde tudo estava sendo bem para eles, e chegar no país que eles não conheciam a língua, eles não falavam português. Tanto é que o Daniel Berg, ele trabalhava em fábrica de fundição, e aí ele pagava o curso para a Dona Vingre aprender o português. Ele trabalhava durante o dia e à noite ele aprendia com Dona Vingre. Ele pagava o curso para a Dona e Dona Vingre ensinava ele, porque a saúde, segundo os estudos, a saúde de Dona Vingre é uma saúde mais frágil. Tanto é que ele morreu cedo também. Ele foi os dois pioneiros que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, em 1911. Então, desse dia, eles ficaram livres. No dia que eles foram expulsos da igreja, foram convidados a sair e ser expulsos, né? Então, eles começaram a abrir, não abriram a igreja, mas começaram do zero, pelo alicerce que foi posto pelo Espírito Santo, que foi a grande chamada, o grande avivamento, uma igreja que surgiu assim, aparentemente simplesmente, mas depois virou um grande fenômeno, pois no Brasil cresceu muito, porque muita gente existia naquela época, no Pará, muitas fábricas, né? E nessas fábricas vinha gente de todo o país para essas fábricas. Então foi uma estratégia do Espírito Santo, pois através dessas pessoas que trabalhavam nessas fábricas temporariamente, muitas delas voltavam para suas origens, ou seja, os pernambucanos, os alagoanos, os paraibanos, ou seja, todo mundo que voltava com a chama pentecostal, e aí foi surgindo a Igreja Assembleia de Deus, se expandindo tanto em Pernambuco, que foi uma das pioneiras, saindo do Belém do Pará para Pernambuco, e ali começou o nascimento das Assembleias de Deus, surgiu, foi após esse grande acontecimento, né? Foi no dia 18 de junho de 1911. 18 de 11, e aí eles compareceram na Rua Siqueira Mendes, 67, no Belém, né? 17 pessoas que foram expulsas logo no início, somente 17 foram os membros, sem contar crianças, sem contar as crianças, né? Naquela época as pessoas tinham muitos filhos. Então foram expulsos, essas pessoas foram expulsas,
E aí foram convidados a sair, e aí surgiu as Assembleias de Deus no Brasil, e ali eles não sabiam, né? Eles expulsando não sabiam que aquilo ali ia ser, era a vontade do Espírito Santo, e através dessa expulsão, o número crescente de pessoas e começaram aquele burburinho, porque era uma coisa nova, uma igreja que as pessoas eram cheias do Espírito Santo, e existia também os falsos comentários, que aquilo ali era uma seita, que aquilo ali, aquele movimento, aquele falar em línguas, aquilo ali era, eles estavam fazendo seita, fazendo como se fosse um sincretismo religioso, uma coisa nova, uma mistura, e ali eles começaram a postar, a colocar, não postar, mas colocar, fazer reportagem a respeito daquele movimento, né, que é o movimento pentecostal, e ali muitos curiosos que iam por curiosidade, ia para ver o que estava acontecendo. Muitos achavam que aquilo ali era uma aberração, e ali muitos ficavam surpreendidos e cheios do poder de Deus, e ali muitos ficavam, ia ficando, ia se espalhando essa chama, esse fogo do Pentecostes, né? Ele ia se alastrando por todo o Brasil. Então, né, como eu estava falando antes, e pessoas, né, tanto pessoas que ficaram curiosas, como pessoas que eram enviados por jornal daquela época, Folha do Norte, do jornal, e ali eles repórteres disfarçados entravam na igreja, e ali eles começaram a ver que ali não tinha nada demais, a não ser de um movimento. Tanto é que eles falaram que nunca viram uma reunião tão cheia de fé e fervor, e sinceridade e alegria entre os crentes. Então, até mesmo os repórteres que foram ali, eles foram ali fazer a matéria para desmoralizar, eles se tornaram imparcial. Eles não ficaram de um lado nem do outro, porque isso aí é o que o jornalista tem que fazer, né? Não ficar de um lado nem ficar do outro, ele tem que ser imparcial. E ali eles ficaram imparcial, porque o intuito deles era desmoralizar, foi o intuito. Isso aí saiu no jornal, e quando saiu no jornal, quanto mais saiu, mais viralizou ainda mais cresceu, e através disso muitas igrejas saíram das Assembleias de Deus, muitas vertentes, né? Saíram, sim. Aí, com o decorrer dos anos, né, se solidificou a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que é do nosso ministério, o Ministério do Belém, e atualmente, né, na Assembleia de Deus do Belém temos 115 anos de estrada, e somos muito gratos aos missionários. A gente continua aqui no nosso panorama do pentecostalismo, já falando tanto aqui sobre o início, né, desse pentecostalismo clássico de 1911. A irmã vai deixar um versículo antes da gente prosseguir para a segunda vertente. Eu vou deixar aqui em Atos 2, versículo 39, que fala assim: porque para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão de longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, aquela promessa que foi feita em Atos dos Apóstolos, ela se cumpre até os dias de hoje, né? Para nós, para os nossos filhos, para aqueles que estavam de perto e para aqueles que estão de longe, né? No caso, nós. O Senhor falou que o Evangelho teria que ser pregado em Jerusalém, Samaria, e foi dando os lugares até os confins da terra, e chegou até nós, e nós somos muito gratos a esses dois missionários, o Daniel Berg e Gunnar Fingre. E nós vamos seguir aqui para falar da segunda vertente agora, né, irmã? Começou lá nos anos 50, 60, depois então, aí a gente vê, né, depois disso veio a igreja do Evangelho Quadrangular, que é a igreja de segunda vertente,
que foi fundada em 1951. Depois veio o Brasil para Cristo, que foi em 1955. A Igreja Pentecostal Deus é Amor. E Igreja Cristã, né, com o missionário Davi Miranda. Igreja Cristã Maranata, 1968. Essas igrejas focavam em curas, né? E também eles davam muita ênfase ao raio, às cruzadas e cura divinas. E também já a primeira vertente, que é as igrejas pentecostais, elas focavam no batismo no Espírito Santo e no poder de Deus. E a gente vai, né, na terceira vertente, que a gente pode dizer que é uma das mais atuais, que foi a última, até os tempos de hoje, que foi o neopentecostalismo nos anos 70 e 80, quais foram as igrejas que foi surgindo aí? Então, nos anos 70 e 80, foram fundadas a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo Edir Macedo. Depois de um certo tempo, ele e o cunhado dele, que é o R.R. Soares, fundou a Igreja da Graça, que é uma igreja também que foca muito na evangelização através da TV, da televisão. E veio também a igreja Renascer em Cristo, com o pastor, o apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia Hernandes também, que eles já focam mais na teologia da prosperidade, tanto a Igreja Universal do Reino de Deus, quanto a Igreja Renascer em Cristo, pois fala muito de prosperidade, o foco deles, né, é a prosperidade. E para fechar aqui mais um pouquinho sobre o pentecostalismo, trazendo fatos, né, atuais, queria trazer algumas informações aqui no JJ em Ação. Primeiro, falar sobre a Conferência Pentecostal Mundial. Existe, né? A gente falou aqui de tantas igrejas, existem muitas outras hoje em dia. Essas que a gente falou foram as pioneiras do movimento, como a Assembleia Deus é Amor Universal, e essas demais, elas foram as pioneiras desse movimento. E elas se reúnem de 3 em 3 anos nessa conferência com os principais líderes pentecostais. A cada conferência no país do mundo, aqui no Brasil já ocorreu. A última foi na Malásia, onde é a sede dessa conferência. E aqui, segundo dados do IBGE, vou até colocar o índice na tela para você acompanhar, existe no Brasil 48.781 igrejas pentecostais e neopentecostais, existe 12.825. Essas informações eu recebi, gosto, né, irmã? Tantas igrejas. Eu pergunto para a irmã, qual a importância da igreja na sociedade brasileira e do mundo, né? A igreja tem um papel muito importante na sociedade, pois através da igreja tem trazido muitos jovens para a igreja, muitas famílias têm sido restituídas, muitas pessoas que têm algum tipo de vício, elas são libertas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que jamais conseguiriam ter uma vida em sociedade. Um exemplo, como na Bíblia fala sobre o Gadareno, né, que depois que ele foi liberto, ele viveu em sociedade. E isso é muito prazeroso para nós que somos cristãos, ver as pessoas que estão na margem da sociedade, pessoas que estão muitas das vezes debaixo das pontes, e pessoas que estão sendo libertas, jovens, né, estão tendo sua identidade em Cristo, pois muitos jovens, muitas igrejas, elas, principalmente na periferia, elas têm aulas de músicas, têm refeições, entrega de alimento, cesta básicas, entregam de cesta básica. Saúde também, né? Tem várias igrejas que trabalham com idosos, outras igrejas têm se levantado para trabalhar com crianças. Missão, né? A igreja missionária que vai lá e leva o missionário. Trazendo mais um pouquinho aqui a gente falou aqui das vertentes e as diferenças, né? Porque assim como eu acabei de trazer a informação aqui da quantidade de igrejas, existe hoje movimentos diferentes, né? Porque as características diferentes, né? O pentecostalismo estaria mais associado, como a gente falou aqui, nessa experiência com o Espírito Santo, nesse batismo. Algumas igrejas mais
movimento pentecostais tem essa questão das vestimentas, né, de achar que uma vestimenta te coloca mais perto do Espírito Santo do que outra, principalmente falando da moralidade rígida, e o neopentecostalismo seria mais sacrifícios, votos, essa teologia da prosperidade, que o Espírito Santo te guiaria a conquistar bens, e também fala muito sobre a atualidade, a modernidade, né? Inclusive a mídia, né, irmã, tem sido muito usada na internet, e a mídia está incluída também nesse pentecostal. Sim, principalmente nas igrejas neopentecostais, né, que tem a mídia, tem vários movimentos muitas pessoas têm conhecido o Evangelho através da TV, primeiramente, como eu falei, depois através do rádio, TV, e hoje nós temos a internet, a mídia, e também as mídias sociais têm alcançado milhares e milhares de pessoas. Tanto o movimento que começou lá atrás, ganhando almas através do poder de Deus, hoje a mídia tem se tornado um canal muito amplo de pessoas que têm tido um grande alcance. E muitas pessoas, às vezes, também nos seus lares tristes, amarguradas, às vezes até pensando em dar um cabo em sua vida, às vezes eles ligam a TV e ali são alcançadas por pessoas e vidas são transformadas através das mídias sociais, que é um ponto muito positivo para a Igreja de Deus, é uma ferramenta de evangelismo, é uma ferramenta de missão, é uma ferramenta para que o cristão se aproxime mais de Deus através do conhecimento, porque hoje, através de pesquisa, através de, como eu falei antes, né, sobre a respeito do que eles têm feito na sociedade, o que a igreja faz na sociedade. A igreja ensina música, muitos músicos, né, muitas das vezes dão aulas gratuitas, como aqui na igreja. A nossa igreja, ela dá aula gratuita toda segunda-feira, e os irmãos, eles investem em instrumentos, às vezes instrumentos caros, que muitas das vezes as pessoas não têm condições de comprar esses instrumentos, e aí acontece o quê? Que a pessoa vem e aprende e vira, como eu falei antes, né? Cria uma nova identidade em Cristo, um acolhimento, a pessoa se sente que pertence àquele lugar. Maravilhosa, né, irmã, essa análise aqui sobre o pentecostalismo. Espero que vocês tenham gostado. A gente está finalizando por aqui. Se você quiser mais análises com a nossa estudante de teologia, mais temas que a gente trata aqui, essa aula cronológica, a gente analisar, entender e, claro, trazer todas as informações para você que está em casa. E antes de encerrar, nossa irmã Vanessa Barro vai deixar um versículo só para afinar com a meditação de você que está em casa, das nossas redes. Quero agradecer, né, pela oportunidade que eu estou tendo, pela FABAD, que é uma bênção na minha vida, que tem me trazido muito conhecimento, não somente aqui, né, porque aqui é rapidinho, mas o conhecimento que eu estou tendo através das suas apostilas, do seu material didático. Quero agradecer ao pastor Job, o pastor Eduardo também. Espaço para a gente estar aqui, agradecer toda a nossa comunidade da cidade, para todos vocês, nossos irmãos, irmão Danilo, irmão Gustavo, todo mundo, irmão Rafael, minha família, meus amigos, gente aqui, Manice, irmão Paulinho, todo mundo, beijo para toda a comunidade, todos os jovens, irmãos, irmãs, várias crianças, todos da Assembleia, todos os professores da Assembleia de Deus, aqui, nossa igreja é uma igreja missionária, temos o missionário Ismael também, que está ali em Glória, na Bahia. Ismael e Alex, né, os dois missionários que saíram aqui da nossa igreja, aqui do Monte Belo. E também eu quero deixar um versículo que fala assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Creia tão somente, né? E agradeço a oportunidade. Que vocês fiquem com Deus, que vocês meditem na palavra de Deus. Pois aqui é um breve resumo, né, que a gente estamos fazendo, mas o Senhor ele tem mais e mais e mais para oferecer. E só nós buscarmos e nós vamos encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de
todo o coração. É isso aí. Deus também tem fogo para você poder. Se você quer trazer algum outro tema para a gente trazer mais uma análise, conversar aqui, trazer mais uma Vanusa de volta aqui, comenta aqui. Podia trazer sobre o assunto, podia falar, quando surgiu tal coisa, comenta aqui que a gente está de volta aqui. Obrigado pela sua companhia, deixe seu like, sempre tem vídeos, entrevistas, vlogs e para análises. Eu quero também agradecer pela vida do meu esposo, dos meus filhos também. Então, eu quero mandar um beijo, né, antes que eu esqueça, que meu esposo, por tudo que ele tem sido na minha vida, me ajudando em tudo. Agradecer pelos meus filhos, pelos professores, em modo gerais, tanto daqui da igreja quanto os professores da FABAT. Deus os abençoe. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para quem mais você acha que tem que aprender sobre pentecostais. Até o próximo.